O fim de um relacionamento é uma das dores mais profundas que podemos enfrentar. A sensação de perda e desorientação parece esmagadora, e a ideia de seguir em frente pode parecer impossível. Mas e se a dor pudesse ser transformada em uma poderosa ferramenta de renovação? E se, em vez de ser o fim, fosse o começo de uma jornada de autodescoberta e fortalecimento pessoal? Neste guia, vamos explorar como superar um término em 30 dias, passo a passo, e transformar essa experiência em um recomeço. Se você está pronto para se reinventar e transformar a dor em poder, continue lendo e descubra o caminho para a verdadeira cura emocional. É tarde da noite, e você se encontra em silêncio, um espaço vazio ao seu redor. O mundo lá fora continua, indiferente ao que se passa em sua mente. O fim chegou, de uma forma abrupta ou dolorosamente lenta, mas agora é inegável. A pessoa com quem você compartilhou esperanças, sonhos e planos para o futuro se foi, e o peso dessa perda está impregnado em cada célula do seu corpo. O vazio que a ausência deixa parece tomar o lugar de tudo o que um dia foi significativo. Pode até parecer que o coração, uma vez cheio de amor e promessas, agora está se esvaziando, irreparavelmente, lentamente. O que acontece dentro de nós quando a perda se torna uma realidade irreversível? Como se fosse possível sentir a própria existência sendo desmoronada, camadas de você, uma após outra, começando a se desfazer, como se o que restasse fosse um eco de quem você era antes. Na mente, as perguntas se multiplicam sem parar. Eu ainda sou a mesma pessoa? Como posso ser alguém diferente agora, quando tudo o que eu queria era que as coisas fossem de outra forma? E se a dor nunca passar? Os dias que se seguem a um término muitas vezes são tomados por uma nebulosa de emoções contraditórias, uma mistura de raiva, tristeza, confusão e, surpreendentemente, até esperança. O tempo parece uma prisão, os minutos se arrastam e, ao mesmo tempo, se aceleram. Você se pega tentando se lembrar de quem você era antes de estar com essa pessoa, mas, na verdade, esse antes parece tão distante quanto um sonho. A dor de um término não é apenas sobre o fim do relacionamento. É sobre a perda da identidade que você construiu dentro desse espaço compartilhado. Sua visão do futuro muda, os planos que você fazia com a pessoa se tornam ruínas, e até os pequenos momentos parecem ter sido arrancados de um conto de fadas que já não existe mais. Mas o que se segue? Existe uma forma de recomeçar, ou você está condenado a viver à sombra dessa dor para sempre? Essa sensação avassaladora de perda é, na verdade, o reflexo de um ciclo profundo e complexo da psique humana. Algo que a psicologia moderna e pensadores ao longo da história tentaram compreender, dissecar e, eventualmente, transformar. Para entender como superar essa dor, é preciso ir além da superfície e buscar as raízes do que realmente acontece quando o fim chega. Não se trata apenas de se desapegar do outro, é um processo muito mais interno e psicológico do que se imagina. Neste caminho de cura, é necessário, antes de tudo, entender que o processo de recuperação não é linear, nem simples. Não há um manual ou fórmula que faça a dor desaparecer de uma vez. Contudo, existe um passo a passo. A chave para a recuperação pode, paradoxalmente, se esconder na própria aceitação da dor. Superar um término não significa simplesmente seguir em frente, como tanto nos é ensinado. Ao contrário, é um movimento profundamente introspectivo, que exige questionar e reconfigurar as estruturas internas que sustentam nossa identidade emocional. Ao longo dos próximos 30 dias, vamos explorar, em profundidade, como você pode não apenas superar um término, mas como transformar essa experiência em uma jornada de autodescoberta, de renovação pessoal e, por fim, de cura. Para isso, vamos examinar o que acontece na mente e no corpo quando nos deparamos com a perda, compreender os mecanismos psicológicos que nos aprisionam e, finalmente, abraçar o processo de reconstrução. A dor pode ser uma prisão, mas, ao mesmo tempo, ela é também a chave para a liberdade. Agora, a pergunta que se impõe é: você está disposto a atravessar esse processo de transformação, a lidar com a dor, para emergir mais forte e mais autêntico do outro lado? Essa é a única maneira de não ser consumido por ela, de não ser definido por esse fim. E, acima de tudo, de se permitir ver o que realmente está ao seu alcance não no futuro distante, mas no agora, no momento presente que, muitas vezes, está repleto de mais potencial do que você pode imaginar. Este é o começo de um caminho que começa com a aceitação da dor, mas que pode terminar em algo muito maior, a construção de uma nova versão de si mesmo. E o que vem a seguir não é um simples consolo, mas uma profunda mudança interna, um processo que pode redefinir não apenas a maneira como você lida com a dor, mas também a maneira como você enxerga a si mesmo no mundo. Agora, vamos olhar mais de perto o que realmente acontece quando um relacionamento chega ao fim e por que essa experiência é tão devastadora, mas também uma oportunidade de reconfiguração e renascimento pessoal.
O primeiro passo é entender a raiz desse sofrimento. Para isso, precisamos explorar a psicologia humana, a filosofia do apego e o modo como a sociedade molda nossos relacionamentos. O sofrimento que segue um término, em sua essência, vai além de uma simples perda emocional. Na verdade, é uma fratura profunda na psique humana, algo que vai contra os instintos mais primitivos e fundamentais de sobrevivência. A psicologia humana, como propõe o psicanalista John Bowlby em sua teoria do apego, revela que o ser humano é biologicamente programado para formar vínculos profundos com outros seres humanos. Esses vínculos, quando rompidos, causam uma dor visceral, como se uma parte de nós estivesse sendo arrancada de forma abrupta. Bowlby sugeriu que o apego, e sua subsequente perda, é uma experiência tão profunda que está enraizada em nossos mecanismos biológicos de sobrevivência. Quando alguém com quem nos conectamos emocionalmente se afasta, nossa mente interpreta isso como uma ameaça existencial. Para entender a profundidade dessa dor, imagine a sensação de estar perdido no deserto, sem água, sem direção. O cérebro, em sua reação primitiva, começa a liberar uma série de hormônios, como o cortisol, a substância química do estresse que nos colocam em um estado constante de alerta. É como se a perda fosse uma ameaça iminente à nossa própria sobrevivência emocional. Mas isso não é tudo. O filósofo Friedrich Nietzsche, um dos maiores pensadores do século XIX, tratou da dor, da perda e da crise existencial como processos inevitáveis, até necessários para o crescimento e a renovação pessoal. Nietzsche acreditava que a dor, quando compreendida e abraçada de forma profunda, poderia ser uma chave para o autoconhecimento. O eterno retorno, um de seus conceitos mais complexos, sugere que, ao enfrentar nossas maiores adversidades, podemos nos transformar e retornar mais fortes, mais sábios, mais autênticos. Essa é a verdadeira natureza do sofrimento humano. Ele não é um fim, mas um ponto de virada, uma transição que, se compreendida corretamente, pode abrir as portas para a transformação. E isso nos leva a uma questão fundamental. Por que, então, essa dor parece ser tão difícil de superar? Por que, quando o relacionamento acaba, parece que toda a nossa identidade se desfaz com ele? O sociólogo Erving Goffman, em sua teoria da gestão de impressões, sugeriu que, em nossos relacionamentos, nós constantemente apresentamos versões de nós mesmos, moldadas pela interação com os outros. Quando esse vínculo se rompe, a versão de nós mesmos que existia dentro do contexto daquele relacionamento também se desintegra. Somos, por assim dizer, forçados a revisitar quem éramos antes de formar essa identidade compartilhada, e isso traz à tona uma sensação de fragmentação, de incerteza e de caos interno. Além disso, a sociedade moderna tem uma relação complexa com o amor e o compromisso, alimentada por ideais muitas vezes inatingíveis. Estamos constantemente bombardeados por imagens de relacionamentos perfeitos, de felizes para sempre que alimentam expectativas irrealistas. O filósofo Zygmunt Bauman, em seus estudos sobre a modernidade líquida, argumenta que vivemos em uma era onde os relacionamentos são cada vez mais volúveis, frágeis e difíceis de manter. A ideia de que estamos vivendo uma história de amor eterna é, na maioria das vezes, uma construção social e cultural que está em desacordo com a realidade da experiência humana. Quando o relacionamento chega ao fim, a desconstrução dessa imagem idealizada causa um choque profundo, uma sensação de perda não apenas da pessoa, mas da história que construímos sobre ela. Esse paradoxo entre o que esperamos dos relacionamentos e a realidade da perda nos coloca em um dilema psicológico. Como superar essa perda quando ela está intimamente ligada a tudo que construímos de nós mesmos através do outro? Não é apenas sobre se afastar de uma pessoa, é sobre reconstruir uma parte de sua identidade que foi moldada pela presença dessa pessoa, pelas promessas feitas e pelos sonhos compartilhados. A psicologia cognitiva também lança luz sobre esse processo. De acordo com a teoria dos vieses cognitivos, o ser humano tem uma tendência natural a distorcer sua percepção da realidade, especialmente quando se trata de suas emoções. Após um término, podemos entrar em um ciclo de ruminação, onde o cérebro revisita constantemente os erros, falhas e dificuldades do relacionamento, mas também idealiza os momentos passados, criando uma visão distorcida de que a relação foi perfeita, o que só aumenta a dor da perda. Esse ciclo mental não só perpetua o sofrimento, mas também nos impede de ver a situação com clareza, dificultando a superação da dor e a reconstrução do nosso equilíbrio emocional. Agora, temos uma compreensão mais profunda do porquê a dor de um término é tão devastadora. Ela não é apenas uma reação emocional à perda de um outro ser humano, mas também à perda da nossa própria identidade, construída dentro de um contexto compartilhado. É um processo complexo, que envolve biologia, psicologia, filosofia e, claro, as influências sociais e culturais que moldam como vemos o amor e a perda. É nesse ponto que a transformação começa a se desenhar. Ao entender a origem dessa dor,
podemos começar a questionar as estruturas internas que nos aprisionam nela. A chave para superar um término não é simplesmente deixar para trás, mas reconstruir e reinterpretar a própria narrativa da nossa vida, uma jornada que requer não apenas um entendimento racional, mas uma transformação profunda na maneira como vemos a nós mesmos e nossa relação com o mundo ao nosso redor. E, mais uma vez, isso pode ser uma oportunidade de libertação, uma chance de quebrar os grilhões da dor e renascer de uma forma mais forte, mais autêntica e mais alinhada com quem realmente somos. No próximo passo, vamos explorar como essa dor molda silenciosamente as nossas realidades pessoais e sociais, e como ela nos prende em uma armadilha invisível que só pode ser rompida quando começamos a perceber os mecanismos psicológicos por trás dessa dor. É hora de entender o poder do condicionamento mental e das forças invisíveis que estão em jogo, moldando nossas ações, emoções e até nossas escolhas de vida. Quando um relacionamento chega ao fim, a dor não se limita ao impacto imediato sobre nossas emoções. Ela começa a reverberar em muitas outras áreas de nossas vidas, se infiltrando, como um veneno invisível, em nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Em um nível profundo e muitas vezes silencioso, o término nos faz questionar quem somos sem o outro, criando uma sensação de desorientação existencial. Essa mudança não é apenas psicológica, mas também social. A maneira como nos vemos, como nos conectamos com os outros, e até as escolhas que fazemos em nossa vida futura, são moldadas por essa experiência de perda. A psicologia cognitiva nos ensina que a maneira como percebemos os eventos ao nosso redor é fortemente influenciada pelos nossos filtros mentais. Esses filtros são, em grande parte, moldados pelas experiências passadas e pelas emoções que sentimos. Quando passamos por um término, o cérebro começa a reforçar uma narrativa negativa sobre nós mesmos. Começamos a duvidar de nossa própria autossuficiência, de nossa capacidade de amar e de sermos amados. A separação ativa um ciclo mental de autocrítica, onde começamos a buscar explicações e razões para o fracasso do relacionamento, muitas vezes se culpando ou caindo na armadilha de achar que houve algo inerentemente errado em quem somos. Essa visão distorcida é, em parte, alimentada pelo viés de negatividade, um dos mecanismos mais poderosos da mente humana. O viés de negatividade nos faz focar desproporcionalmente nas experiências ruins, enquanto minimizamos ou até ignoramos as boas. Após um término, nossa mente se fixa no que deu errado, nos erros cometidos, nas falhas percebidas e nas palavras não ditas. Isso cria uma visão unilateral da realidade, que distorce nossa percepção do que realmente aconteceu. Como resultado, podemos nos ver como falhados ou imperfeitos, mesmo que, na realidade, todos os relacionamentos tenham suas complexidades e que não haja culpados absolutos. Além disso, a experiência de término ativa uma série de disparadores emocionais que são reforçados por anos de condicionamento social e cultural. A sociedade moderna, com sua ênfase nas narrativas de amor romântico e nas idealizações de felizes para sempre, nos ensina a acreditar que a falha de um relacionamento é uma falha pessoal. Nos é incutido desde cedo que o amor verdadeiro é algo raro e precioso, e que devemos lutar por ele. Quando ele se desfaz, somos forçados a confrontar o paradoxo doloroso de termos nos dedicado a algo que agora parece fútil ou inatingível. Este condicionamento cultural nos coloca em uma posição difícil. A dor do término não é vista apenas como um reflexo de um relacionamento que não deu certo, mas como um reflexo de nossa própria inadequação. O sofrimento do fim é amplificado por uma sociedade que nos diz que, se o amor não durar, algo de errado há com nós mesmos. Esse condicionamento social se estende até as redes sociais, onde os relacionamentos muitas vezes são projetados e idealizados para o consumo público. As imagens de relacionamentos perfeitos e os casais felizes nos fazem esquecer que o amor real é muito mais complexo e fluido. O resultado disso é um ciclo vicioso de comparação, onde nos sentimos inadequados e isolados por não conseguirmos corresponder aos padrões estabelecidos. Esses vieses, tanto cognitivos quanto sociais, são como correntes invisíveis que nos prendem à dor, à desesperança e à sensação de fracasso. Mas o mais interessante é que, enquanto essas forças moldam nossa percepção de nós mesmos, também moldam a forma como interagimos com os outros. Quando estamos feridos emocionalmente, tendemos a buscar refúgio em comportamentos de evitação ou defesa. Alguns se fecham completamente, incapazes de confiar em outra pessoa. Outros buscam novos relacionamentos rapidamente, tentando preencher o vazio deixado pela perda, mas sem realmente dar tempo para a cura interna. Esse ciclo de repetição pode criar um padrão de comportamento autodestrutivo, onde nunca realmente superamos a dor, apenas a mascaramos temporariamente com distrações superficiais. A força desse ciclo é tal que, muitas vezes, nem percebemos que estamos repetindo os mesmos padrões, atraindo os mesmos tipos de relacionamentos disfuncionais.
Isso acontece porque, de acordo com a teoria do condicionamento clássico de Pavlov, a mente humana associa certos estímulos com respostas automáticas. Quando passamos por uma experiência dolorosa, como um término, nosso cérebro cria uma resposta emocional automática à dor. Quando nos deparamos com situações semelhantes no futuro, seja em um novo relacionamento ou em outras interações sociais, nosso cérebro reage da mesma forma, sem que tenhamos controle consciente sobre isso. Assim, a dor de um término pode se tornar uma lente através da qual vemos todas as nossas futuras interações, distorcendo nossas experiências e criando um ciclo de dor e frustração que parece nunca ter fim. Esse processo é invisível, mas muito real. E, ao tomar consciência dele, você começa a entender a urgência de escapar dessa armadilha. Você se torna capaz de ver as correntes invisíveis que o prendem à dor e à insegurança. Não é apenas sobre superar a perda da pessoa com quem você estava. Trata-se de recuperar a confiança em sua própria capacidade de amar e ser amado novamente, de restaurar sua percepção de si mesmo e da sua dignidade emocional. O maior obstáculo, no entanto, é que, em muitas situações, as pessoas não sabem como romper esses padrões. Elas não sabem como parar de se ver como uma vítima da situação. Em vez disso, enxergar o término como uma oportunidade de se reconstruir e se libertar dessas forças que as mantêm presas. Mas para isso, é preciso primeiro entender a profundidade dessas forças e a maneira como elas moldam nossas vidas. Só então podemos começar a mudar o curso da nossa trajetória emocional e construir uma nova perspectiva. No próximo passo, começaremos a explorar como essa mudança radical de perspectiva pode ser alcançada. Ao contrário da abordagem comum que nos ensina a fugir da dor ou ignorá-la, vamos ver como encará-la de frente pode ser a chave para a transformação e a recuperação. O primeiro passo para a verdadeira cura é justamente desafiar as narrativas que construímos sobre a dor e a perda. E, ao fazer isso, podemos começar a vislumbrar um caminho de recuperação que vai além da simples superação, um caminho de renascimento emocional e psicológico. Agora, você se encontra diante de um ponto crucial. É o momento em que a transformação começa, mas para que isso aconteça, você precisará abandonar a mentalidade tradicional que a sociedade e até a psicologia convencional oferecem sobre a dor do término. Você provavelmente já ouviu muitas vezes que a cura vem com o tempo, que a dor vai embora se você simplesmente continuar vivendo. Ou, pior, que o que não mata, fortalece. Esses conselhos, embora bem intencionados, muitas vezes caem na armadilha de simplificar um processo que é muito mais profundo e complexo. Mas, e se eu te dissesse que, para superar essa dor de forma genuína, você precisa parar de evitá-la? E se a chave não for a fuga, mas a aceitação radical da dor como parte do seu processo de transformação? Essa é a proposta contraintuitiva que pode mudar tudo. A verdadeira cura não vem da negação da dor, mas da sua integração. Parece estranho, não é? A tendência natural é fugir do sofrimento. Mas, como nos ensinou Carl Jung, o psicólogo suíço, o que você resiste, persiste. Quanto mais você tenta evitar o sofrimento, mais ele se agarra a você. Ao invés de combatê-lo, é necessário fazer as pazes com ele. Abraçá-lo, não como um fardo, mas como um professor. Esse sofrimento não é apenas algo que aconteceu a você, ele é parte de uma narrativa mais profunda que, se compreendida corretamente, pode conduzir a um renascimento emocional e psicológico. A aceitação da dor, no entanto, não é um simples ato de resignação. Ela exige uma mudança radical na maneira como você vê o sofrimento. O filósofo grego Heráclito afirmava que não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, uma metáfora que sugere que tudo está em constante transformação. O sofrimento, portanto, não é estático. Quando você permite que ele flua através de você, ele perde seu poder de te paralisar. Ao invés de vê-lo como um obstáculo intransponível, você o reconhece como parte do processo de mudança. A dor de um término não é apenas sobre perda, mas também sobre o espaço que ela abre para uma nova identidade, uma versão mais autêntica e forte de você. Agora, pense nas grandes figuras da história que passaram por perdas profundas, mas que conseguiram transformá-las em combustível para algo extraordinário. Albert Einstein, por exemplo, enfrentou um fracasso emocional devastador em seu casamento, mas isso não impediu sua genialidade de florescer. Em vez de se definir pela perda, ele usou essa dor para impulsionar sua busca por respostas sobre o universo. Ele se permitiu viver com a dor, não como um peso, mas como uma força que o orientava na direção certa. Ele nos mostra que podemos usar o sofrimento como uma ferramenta de autodescoberta e avanço. Outro exemplo fascinante é o do escritor F. Scott Fitzgerald. Após o término de seu próprio casamento tumultuado com Zelda Sayre,
Fitzgerald mergulhou em uma crise pessoal que o levou a questionar sua identidade como escritor e como homem. Ao invés de afundar na depressão, ele usou sua dor como combustível para escrever alguns de seus trabalhos mais profundos e complexos, incluindo O Grande Gatsby. Sua dor foi integrada ao seu processo criativo e, em vez de ser uma barreira, ela se tornou a base para uma obra que até hoje ressoa com as complexidades da vida e do amor. Esses exemplos, embora extraordinários, são mais comuns do que se pensa. Pessoas que passaram por profundos períodos de sofrimento e perda frequentemente relatam que, ao confrontarem a dor diretamente, ao invés de evitá-la, tiveram uma percepção mais clara de quem realmente eram e do que realmente desejavam da vida. A dor, nesse caso, se torna não o fim de algo, mas o começo de uma nova jornada. Como disse o filósofo francês Albert Camus, na revolta, encontramos a nossa liberdade. Ao revoltar-se contra a dor e a desesperança, ao invés de se submeter a ela, você começa a descobrir um novo significado, uma nova forma de ver o mundo e a si mesmo. Portanto, o caminho para a cura não passa por ignorar ou varrer a dor para debaixo do tapete, mas por uma reavaliação profunda e consciente de sua importância. O que a dor tem a nos ensinar? O que ela pode revelar sobre quem somos, sobre o que realmente queremos e sobre o que nos impede de avançar? Quando começamos a buscar as respostas no sofrimento, a dor deixa de ser algo a ser temido ou evitado e se torna um aliado. Ela traz à tona aquilo que, muitas vezes, ignoramos: nossos medos, nossas inseguranças, mas também nossas forças inexploradas. A dor do término, assim, pode ser o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento e evolução. Mas, claro, não é fácil. Mudar essa perspectiva exige uma consciência radical. Você precisa parar de olhar para o que perdeu e começar a focar no que ganhou. O término de um relacionamento, por mais doloroso que seja, também é uma oportunidade de redescobrir quem você é fora da dinâmica compartilhada com outro ser. Quando o outro vai embora, o que resta é você e isso, paradoxalmente, é uma das maiores liberdades que você pode conquistar. Este processo, claro, não é simples nem linear. Mas ao integrar a dor em vez de resistir a ela, você começa a perceber o poder que ela tem para moldar uma nova versão de si mesmo. Ao invés de ver o término como um fracasso, você pode vê-lo como uma oportunidade para reconfigurar sua vida, seus valores e seus objetivos. O sofrimento, quando transformado dessa forma, se torna um portal para uma versão mais forte e mais completa de você. E assim, você começa a se reconstruir, não a partir das ruínas da dor, mas a partir da força que ela revelou em você. Ao fazer essa mudança de perspectiva, você não apenas se liberta da dor do término, mas começa a tomar o controle da narrativa de sua vida. Você deixa de ser vítima da situação e passa a ser o protagonista da sua própria jornada de recuperação e crescimento. No próximo passo, vamos explorar como essa nova perspectiva pode ser aplicada de forma prática, com ações concretas que você pode tomar para acelerar o processo de cura emocional e restabelecer seu equilíbrio interno. Agora que você chegou até aqui, talvez comece a perceber algo poderoso. A dor que parecia insuportável, imutável, foi o que te trouxe até esse ponto de reflexão profunda. Ela não é mais um inimigo a ser derrotado, mas um portal para uma nova versão de si mesmo, algo que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. Essa jornada não é sobre deixar a dor para trás, mas sobre abraçá-la como um aliado, entendendo o que ela pode lhe ensinar e como ela pode orientá-lo para uma vida mais autêntica e conectada com seu verdadeiro eu. Essa mudança de perspectiva que parece radical, mas é, na verdade, profundamente humana, não é apenas um truque psicológico, nem uma teoria abstrata. Ela é a essência de um processo de transformação que já foi experimentado por aqueles que passaram por perdas profundas e usaram isso como combustível para a renovação. Quando você deixa de se ver como vítima da dor e começa a encará-la como uma oportunidade de crescimento, a sua história muda completamente. O que antes parecia uma tragédia se torna uma parte vital da sua narrativa, algo que define não quem você era, mas quem você escolhe ser daqui para frente. Para que você realmente experimente essa mudança, é preciso dar um passo ainda mais ousado. Aceitar que, ao terminar, você não está perdendo apenas um relacionamento. Você está abrindo espaço para algo muito maior, para a descoberta de si mesmo, para o cultivo de sua própria identidade sem a necessidade de validação externa. Este processo de cura não envolve retornar ao que era antes, mas criar algo completamente novo. Você já não é a mesma pessoa de antes do término, e isso não é algo negativo. Pelo contrário, isso é um sinal de que você está em processo de transformação. A pessoa que você será ao final desse processo será mais forte, mais consciente de suas necessidades e mais capaz de viver uma vida que ressoe verdadeiramente com quem você é. E como fazer essa transformação? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo.
Ao invés de buscar respostas fáceis, você precisa começar a viver com as perguntas. No final de tudo, a recuperação não vem de respostas prontas, mas da coragem de se questionar, de se permitir errar, de estar vulnerável e de abrir mão da expectativa de que a dor desaparecerá de uma vez. Não há um ponto específico no tempo em que você estará completamente curado. A cura não é uma linha reta, mas um processo cíclico e contínuo de autoexploração e evolução. Ao tomar essa jornada, você perceberá que, com o tempo, a dor perde o peso que tinha e se transforma em algo mais leve, mais profundo e mais valioso. Agora, pare por um momento e imagine o que aconteceria se você olhasse para trás, no futuro, e percebesse que foi a dor de um término que o levou a essa jornada de autodescoberta e reconstrução. O que se você visse o término não como o fim de uma história, mas como o início de uma nova? E mais importante ainda, o que aconteceria se você percebesse que, no final, você não precisava de outra pessoa para se sentir completo, pois você já havia encontrado a completude dentro de si mesmo? O maior paradoxo da dor é que ela, muitas vezes, é o ponto de partida para um novo ciclo de vida. Como um renascimento, em que as cinzas do que foi queimado se transformam em solo fértil para um novo crescimento. Aquilo que parecia ser a perda de algo imenso e insubstituível, na verdade, é uma liberação. Liberando você de amarras antigas, abrindo espaço para um futuro que antes parecia impossível. Portanto, o término não é um castigo, nem uma sentença definitiva. Ele é uma oportunidade que lhe foi dada para aprender mais sobre quem você realmente é. E, mais do que isso, é uma chance de tomar as rédeas do seu destino e criar um futuro mais alinhado com seus próprios valores e desejos. Não importa o que tenha acontecido antes, agora você tem o poder de reescrever a narrativa da sua vida. Quando você entende que o verdadeiro poder está na capacidade de se reconstruir a partir da dor, algo extraordinário acontece. Você para de olhar para o que foi perdido e começa a focar no que ainda está ao seu alcance. A possibilidade de criar, de reinventar, de recomeçar. E esse recomeço, tão temido por muitos, é, na realidade, a chave para a liberdade emocional que você tanto procura. A dor é uma professora difícil, mas quando você se permite aprender com ela, ela te leva para um lugar onde a dor não tem mais o poder de definir quem você é. E, finalmente, você pode olhar para trás, com uma paz inesperada, e perceber que o que parecia ser o fim foi, na verdade, o início de algo muito maior, o seu verdadeiro despertar. E, nesse novo despertar, você encontrará uma versão de si mesmo que não depende de ninguém mais para ser completa. Ela é autossuficiente, poderosa e capaz de criar um futuro onde a dor do passado não mais limita, mas liberta. Quando você for capaz de olhar para o futuro com olhos renovados, não mais como alguém que foi derrotado por um término, mas como alguém que usou esse sofrimento para alcançar uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo, você perceberá que, no final, a única coisa que nunca se perde é a capacidade de se reinventar. E é essa reinvenção que te guia para um novo capítulo, um capítulo que, ao contrário do que muitos pensam, não é escrito pelo amor de outro, mas pelo amor e respeito que você dedica a si mesmo. Essa é a verdadeira transformação, e é ela que, ao final, revelará uma verdade ainda mais poderosa. A dor não é a inimiga, mas a ponte para uma versão mais autêntica e plena de você mesmo. E quando você finalmente cruzar essa ponte, perceberá que o que você procurava, a paz e o equilíbrio interior, estavam dentro de você o tempo todo.